Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenção e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre manômetros, beleza? Em resposta a um comentário de um inscrito do nosso canal aí, ele está com algumas dúvidas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá curioso? Quer saber do assunto? Acompanhe a gente até o final do vídeo. Bom, então vamos começar dando uma olhada no comentário que o nosso amigo fez com a dúvida aí no nosso canal. O nome dele é Ivan Coutinho e ele diz o seguinte: boa noite Douglas, te acompanho no seu canal há muito tempo. Queria que você explicasse um pouco sobre o manômetro de compressão. Queria saber se tem diferença o manômetro para medir motores 2 tempos e o motor 4 tempos. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um manômetro, tá? O manômetro ele é um instrumento de medição que a gente utiliza, ele tem a finalidade de medir pressão, tá? Pressão numa determinada superfície. Ele pode ser usado para medir pressão de líquidos, tá? Óleo, combustível, água, pressão de ar, gases, entendeu? Então existe aí uma finalidade muito grande de manômetros e o que vai diferenciar um do outro é justamente a sua aplicação. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia disso que eu estou falando, eu tenho diversos tipos de manômetro aqui, cada um para uma finalidade. Esse aqui, ó, é um manômetro que eu utilizo para medir compressão de cilindro, tá? É justamente o que o nosso amigo perguntou aí. Então eu utilizo esse manômetro. Esse outro aqui, ó, já é um manômetro utilizado para medir pressão da linha de combustível, tá? Linha de combustível dos veículos com injeção eletrônica aí. Aqui no compressor, ó, eu também tenho dois manômetros. Um que monitora a pressão interna aqui do cilindro e o outro que está ligado a um dispositivo de regulagem aqui, onde eu monitoro a pressão de saída, tá? Eu posso usar uma pistola de pintura, por exemplo, e diminuir a pressão do ar aqui. Então, através desse dispositivo, eu faço a regulagem e pelo manômetro eu faço o monitoramento dessa pressão de saída. Aqui na máquina de limpeza de bico, a gente também possui um manômetro. Cada bico, cada sistema de injeção trabalha com uma pressão, tá? Vai depender de cada veículo aí, se é 4 bicos, se é 1 bico. Então, para mim poder fazer os testes aqui no equipamento, eu preciso também equalizar a máquina, tá? Então, ela tem uma bomba interna aqui, parecida com uma bomba automotiva, e quando eu vou fazer o teste nos bicos, eu regulo a pressão de acordo com o veículo, também aqui no manômetro de pressão da máquina, entendeu? Então, eu utilizo esse manômetro aqui para fazer também essa regulagem. Então vocês viram aí que são diversos tipos de manômetro, cada um com uma finalidade. Então vamos lá, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, vamos falar do manômetro para medir compressão de cilindro, tá? Esse aqui é o que eu utilizo. Então vamos lá, aqui ó, a gente tem o manômetro propriamente dito. Ele tem 3 escalas, tá? 3 escalas numéricas aqui, ó, PSI, quilograma por centímetro quadrado e bar. Se você quer entender mais sobre esses valores, o que diferencia um do outro, quanto vale um, quanto vale outro, dá uma pesquisada no Google aí, que tem bastante material, tá? Tem conversores, tem tabelas, então você vai entender aí cada escala dessa aqui, cada valor. Esse aqui, ele é um manômetro conhecido como manômetro automotivo, tá? Para medição aí de motores gasolina, álcool, né? Etanol no caso. E a escala dele, ó, vai aqui de 50 até 300 PSI. Tá? Geralmente, a medição de compressão de cilindro, a gente utiliza essa escala de PSI. Inclusive, algumas tabelas que eu tenho aqui de motor de polpa, alguns manuais de serviço, automotivos também, tá? A especificação é em PSI. Porém, você também pode encontrar em bar. Isso aí vai depender da tabela que você conseguir aí. Tá? Geralmente, esses valores a gente consegue em tabelas. Que nem quando eu comprei esse equipamento aqui, veio um manualzinho com uma série de valores da linha automotiva, tá? De veículos. Mas aí, pesquisando, você vai encontrando aí valores da tabela e outra também. No dia a dia, conforme vai chegando os equipamentos, vai anotando, tá? A compressão de cilindro e você vai montando o seu próprio histórico de cada equipamento que chegar. Então você vai tendo o seu comparativo aí para não ficar tão dependente de manual, tá? Eu também não tenho todos os manuais, mas a experiência, o passar do tempo, você vai
conhecendo os equipamentos e vai tendo uma noção de que se está bom, se está ruim, entendeu? E também o histórico de anotações. Conforme você vai anotando, você vai montando aí o teu próprio histórico. Então, esse modelo de manômetro aqui, eu consigo utilizar ele tanto em linha automotiva, motocicleta, tá? Eu utilizo ele também em motores de popa, roçadeira e motosserra. Tá? Por quê? Porque a escala que ele me oferece aqui para medição está dentro dos valores que eu obtenho nos manuais desse tipo de equipamento. Tá? Então, o que diferencia ele dos demais manômetros? É a fabricação, a forma que ele é fabricado. Então aqui ele tem uma série de acessórios que possibilita a gente fazer a leitura do motor. Tá? Ou seja, eu tenho aqui adaptadores para vela de ignição, né? Quem não sabe, quem nunca ouviu falar no assunto, o manômetro, a gente faz a instalação dele no lugar da vela de ignição. Tá? Então a gente tira a vela de ignição, instala o manômetro, ele tem aqui essa mangueira que encaixa, né, no equipamento aqui, e depois a gente gira o motor com o sobe e desce do pistão aqui, ó, a gente consegue medir a compressão que está sendo criada aqui na câmara de combustão. Então, esse equipamento serve para a gente identificar como é que está a saúde do pistão, cilindro e anéis. Tá? Então, através de tabelas de fabricantes, eu vejo lá o valor. Ó, motor tal, em normalidade, o valor é tanto. Então, se tiver abaixo, significa que eu estou tendo alguma deficiência na vedação aqui, ou desgaste mesmo do próprio cilindro. Então o valor da compressão vai abaixar. Se tiver muito alto, pode ser excesso de carvão. Tá? Carbonização em excesso aumenta a compressão e eu vou obter um valor acima do especificado. Então é um equipamento de diagnóstico. Outra característica dele aqui específica é a válvula de retenção. Tá? Por quê? O pistão sobe e desce várias vezes. Então, o que acontece? Se eu não tenho a válvula de retenção aqui, ó, na entrada do equipamento, hora que o pistão descesse, o ponteiro também desceria e eu não conseguiria obter o valor da compressão do cilindro. Então ele possui uma válvula aqui, que sempre que o pistão sobe e cria compressão, ele trava, tá? Para mim poder fazer a leitura. Então depois que eu fiz a leitura, eu aperto aqui, ó, e ele descomprime, tira a compressão, e aí o equipamento zera, e aí eu passo para outro cilindro, passo para outra medição. Então essa é uma das características do manômetro de compressão de cilindro. Como eu disse, tem diversos acessórios para os mais diferentes tipos de motores e velas, né? Que a gente tem a M14, que seria a mais tradicional, que já é a padrão da mangueira, e depois a gente tem alguns adaptadores aqui, ó, para uma vela mais fina e para uma vela também mais grossa, se for o caso. Então, caro Ivan, que fez o comentário aí, espero que a gente tenha esclarecido a tua dúvida aí. Então, esse manômetro aqui a gente consegue utilizar não só em motores 2 tempos, como 4 tempos, como os diversos equipamentos que eu mencionei aí. Tá? Ele é feito para isso. Vai ter uma diferenciação, sim, no caso de motores diesel. Tá? Por quê? Motor diesel, a taxa de compressão é muito alta. Tá, ó, não confundam compressão de cilindro, que é o que esse equipamento aqui faz a medição, com taxa de compressão. Eu gravei um vídeo falando sobre esse assunto e está na descrição do vídeo aí. Taxa de compressão é uma coisa e compressão de cilindro é outra. Então, se você não quer saber a diferenciação aí, dá uma assistida nesse vídeo que está na descrição aí que você vai entender melhor. Então, como eu disse, nos motores diesel, como a taxa de compressão é muito alta, muda o valor de escala. Tá? Então, com esse equipamento aqui, ó, como eu disse, ele vai de 0 até 300 PSI. Isso seria aí motores a gasolina, motores a etanol, tá dentro dessa faixa aí. Os motores diesel, para vocês terem uma ideia, o manômetro ele vai de 0 a 1000 PSI. Por quê? Porque a taxa de compressão ela é maior, justamente porque o diesel, né, no motor diesel, como vocês sabem, a gente não tem vela de ignição. O motor admite o ar, esse ar ele é comprimido com a subida do pistão e a taxa de compressão é tão elevada que aquece esse ar. A hora que o pistão está chegando quase lá em cima, aí sim a gente tem a injeção do diesel, né, através do bico,
E como o ar está tão quente, esse diesel ele já explode, ele já entra queimando na câmara de combustão. Então é uma taxa de compressão elevada, consequentemente a compressão de cilindro também é muito alta. Então muda sim. Se você for utilizar num motor diesel, você tem que usar um manômetro com uma escala maior. Tá? Nos demais motores, esse aqui vai funcionar perfeitamente. E é justamente como eu disse, o que diferencia a finalidade um do outro é justamente a finalidade da fabricação. Que nem esse aqui, ó, é o que a gente utiliza para medir a pressão na linha de combustível. Então, ó, ele também, esse aqui possui só duas escalas, PSI em vermelho e bar em preto. Geralmente, nas tabelas que a gente encontra sob linha de combustível e bico, essas coisas, a pressão que a gente utiliza, a escala que a gente utiliza é bar. Tá? Então, ó, comparando as escalas, ó, esse aqui ele vem no máximo até 170 PSI, uma escala menor. Tá? E a fabricação dele também é diferente. Ó, que nem como esse aqui a gente tem que colocar para poder fazer a medição em linha, na linha de combustível. Então ele tem aqui, ó, uma entrada e uma saída. Tá? Possui também aqui um registro para a gente fazer o teste de pressão máxima da bomba. Né? A gente estanca aqui e vê o máximo que a bomba está mandando de pressão. E também tem uma válvula de alívio aqui. Ó. Por quê? Como o sistema fica pressurizado, depois que a gente desliga o veículo, a gente tem que despressurizar. Então, apertando aqui, ele despressuriza e a gente consegue retirar o equipamento. Como a finalidade dele é linha de combustível, tem todo uma gama vasta de acessórios aqui, ó, porque cada modelo de veículo utiliza um sistema e para cada sistema a gente utiliza uma conexão. Então também vem bastantes acessórios, tá? E esse aqui possui também, ó, vocês estão vendo no vídeo aí, um líquido aqui dentro, tá vendo? Isso aqui é glicerina, tá? E para que serve isso aqui? Isso aqui tem duas finalidades. Uma, proteger o equipamento, tá? Ele funciona como uma espécie de lubrificante e também atenua a vibração e a oscilação, tá? Então, funciona como proteção e também deixa mais precisa a leitura. Devido à oscilação, esse líquido aí ele consegue dar uma estabilizada e a gente consegue ter uma leitura mais precisa. Esse aqui do compressor também, ó, possui duas escalas, bar e PSI. Tá? Ele vai de 0 a 180 PSI e o pequenininho aqui também, ó, de 0 a 180 PSI. Esse compressor ele trabalha aí com uma pressão máxima de 120, tá? 120 PSI. Então ele fica próximo aqui, ó, do vermelho, quando está trabalhando na normalidade. 120 PSI ele desliga e com 80 PSI ele liga para encher o compressor. O da máquina de bico aqui, ó, já é bem menos. Ó lá. Também são duas escalas, PSI e bar. Porém o máximo que ele vai aí, ó, é 85 PSI. Por quê? Aqui a gente trabalha com a pressão da linha de combustível dos veículos. Tá? Então varia aí de 1, 2, que nem carro com um bico só, geralmente é entre 1 e 2 bar. Carro com 4 bicos, aí já é 3 a 4 bar, entendeu? E assim sucessivamente. Então, cada manômetro aí é de acordo com a sua finalidade. Veículos com turbo também tem aquele manômetro da pressão da turbina. Geralmente lá a gente já utiliza o quilo, né? Fala, meu carro é turbo, tá rodando com 1 kg de pressão, 800 gramas de pressão, entendeu? Também a gente faz esse monitoramento aí via manômetro. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente falou um pouco aí sobre os manômetros, sobre as diferenças, tá? O manômetro de compressão de cilindro. A dica que eu falei a respeito de você anotar os valores é muito útil, tá? Porque você não vai ter e não vai conseguir também o manual de todos os motores. Então se você está começando na mecânica aí, faz isso, tá? Mantenha uma organização. Todo equipamento que chegar para você, seja roçadeira, motosserra, motor de polpa, veículo, moto que você está mexendo, não sei que ramo que você está seguindo aí. Não custa nada, pega um caderninho, anota o modelo, a marca. Ó, esse aqui tem tanto de valor, beleza. Chegou outro igual, anota também. Ó, não, ó, bateu os valores, então tá ok. Ah não, esse aqui já deu menos. Então você vai montando o teu histórico, fica uma dica aí, e você vai montando a sua tabelinha, tá? Para você não ficar, de repente, um equipamento aí ficar na dúvida se tá dentro dos valores ou se não tá. Beleza?
Onde comprar esses equipamentos? Esses meus aqui eu comprei na loja do mecânico, tá? Ó o jabá. Loja do mecânico não patrocina a gente não, eu só estou comentando porque, bom, grande parte das minhas ferramentas eu comprei com eles lá e nunca tive problema. Sempre foi uma loja tranquila, compra pela internet, entrega direitinho, tá? Então esses meus aqui eu comprei com eles lá. Mas tem uma vasta linha aí de Mercado Livre, vários fabricantes, né? Que nem esses meus aqui, os dois, é da Planitac, né? Mas também tem equipamentos da Kitest, outros fabricantes aí que também produzem essa mesma linha de equipamento. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima.